Bom, a maioria de vocês que estão nesse vídeo já devem conhecer Hora de Aventura. Ele foi um dos desenhos que eu mais assisti e com certeza marcou uma geração inteira. Eu resolvi fazer esse iceberg porque eu gosto do desenho e tem bastante coisa interessante nele. Todas as fontes que usei vão estar na descrição e para quem ainda não sabe, um iceberg são várias informações de um tema e quanto mais fundo, mais desconhecidas ou bizarras são essas informações. E sem mais enrolação, bora lá! Hora de Aventura foi criada por Pendleton Ward e estreou no ano de 2010, tendo seu encerramento em 2018. A série foi exibida na Cartoon Network e contou com 10 temporadas, além dos 2 spin-offs, Terras Distantes e Fiona Cake. Todo mundo já tá cansado de saber que o caracol aparece escondido nos cenários. E excluindo os curtas e especiais, o caracol só não aparece em um único episódio, que é o Cadeia Alimentar. O episódio piloto foi exibido pela primeira vez em 2007 na Nickelodeon. Sim, isso mesmo, na Nickelodeon. Acontece que a Nick rejeitou Hora de Aventura não só uma, mas 2 vezes, pelo motivo de ser estranho demais. O episódio segue a mesma fórmula da série, eu não sei se tem ele dublado, mas a versão em inglês tem aqui mesmo no YouTube. Na abertura, dá para escutar um barulho de teclado. Isso foi um pequeno erro em que basicamente o Derek Drymon estava usando o computador enquanto Pen gravava a música. Acabou que no fim, Pen resolveu deixar desse jeito mesmo. E pra ser sincero, eu não consegui ouvir. Eu não achei nada muito verídico quanto a isso, mas pelo que eu vi, o episódio da Cidadela originalmente seria um filme. De qualquer maneira, em 2024, a Cartoon anunciou que está trabalhando em um filme e em mais 2 séries de Hora de Aventura. Diamantes e Limões é um especial crossover entre Hora de Aventura e Minecraft. Algo bem inusitado na verdade, mas ficou muito bom, ainda mais para quem conhece o jogo. Card Wars é um episódio da 4ª temporada de Hora de Aventura, e a ideia foi tão boa que fizeram 2 jogos baseados em guerra de cartas. Eu joguei pra caramba quando era criança, mas infelizmente a única maneira de jogar eles são por maneiras não muito legais, se é que me entendem. Como visto no episódio Fome de Vermelho, o Finn tem deuteranopia, que é um tipo de daltonismo que faz a pessoa não saber diferenciar a cor verde do vermelho. Phil Face é o portal para a noitosfera e também uma piada interna da equipe de Hora de Aventura, em que em alguma cena eles acabam desenhando um rosto semelhante ao de Phil Rinda. Para não ficar chato, vou falar tudo sobre o Martin aqui. É nítido que ele sofreu algum dano no cérebro quando salvou o Finn, tanto que na proma de Min and Mart ele é resgatado por uma tripulação e aparece com um ferimento na cabeça. Puxando dessa tripulação, eles são os mesmos que a Dona Tromba lidera quando era pirata. Isso é apenas uma teoria, mas então talvez ela e Marty se conheceram. No episódio Bimo, em Terras Distantes, Bimo encontra um tal de Senhor M. Esse Senhor M é o Martin. Bloons é um jogo de defesa de torre em que as tropas são macacos. Existe um jogo crossover entre ele e Hora de Aventura. O jogo é de graça e tem tanto para mobile e PC. Ele é legalzinho até, mas por ser de graça, ele acaba lavando dinheiro igual aos outros jogos mobile. Os quadrinhos de Hora de Aventura não são considerados canônicos, mas eles podem ser considerados como uma realidade alternativa. Basicamente, tem uma participação especial de Finn e Jake em Futurama, e ela ocorre porque na versão original, Jake e o Bender possuem o mesmo dublador. What time is it? Time for you to shut up! Citado pela primeira vez no episódio A Montanha, isso foi explorado no 4º episódio de Terras Distantes. Basicamente, alguns magos das trevas planejavam ressuscitar Concon-Tep e assim iniciar a Segunda Era do Terror. No episódio Estrelas Douradas, o Lich acaba despertando dentro do docinho e mostra ao Rei Diu o Mar de Monstros.
E nele a gente consegue ver que o Orgalog e o Cocontep estavam lá. Não tem muito o que aprofundar, mas basicamente a Lady Edith fala em coreano. Antes de Terras Distantes ser anunciado, eles mantiveram o especial em segredo e se referiam a ele como uma nova série chamada Humble Jaw. E no episódio do Bimo, em Terras Distantes, vemos uma referência a Humble Jaw em uma TV. Em Veio da Noitosfera, o pai da Marceline fala que o Gunther é de longe a criatura mais do mal que ele já conheceu e acaba desistindo de sugar a alma dele. Mais pra frente, a gente descobre que o Gunther era uma entidade cósmica conhecida como Orgalorg, que acabou ficando presa na forma de um pinguim. Isso é bem aleatório, mas é verdade. O design da coruja cósmica foi baseado em uma iluminação feita acima de um mictório nos estúdios da Cartoon Network. Lançado em 2017, foi um crossover em quadrinhos entre Hora de Aventura e Apenas um Show. Além disso, no episódio Papear, tem uma referência a Mordecai, com um pássaro da mesma espécie dele gritando "Uou!". O chapéu do Finn foi inspirado em um personagem anterior de uma webcomic criada pelo Pen, conhecido como Bueno Teber. Ele acabou apagando os quadrinhos por considerar eles terríveis. Algum tempo depois da Guerra dos Cogumelos, o Sol acabou se expandindo e consumindo Mercúrio. Então, a Terra acabou se tornando o segundo planeta mais próximo do Sol. Basicamente, é um posto de gasolina abandonado que a princesa Jujuba saqueia no episódio Bonibel Jujuba. Tem um vídeo de um gringo que fala sobre os detalhes no cenário e é bem interessante na real. No início do episódio por Roy, quando Jake joga travesseiros no fim, um Simon tem uma rápida aparição. Parasitas científicos são criaturas que se alimentam de ondas cerebrais inteligentes. Eles podem ser vistos frequentemente em bolsos de médicos e cientistas na série. No começo da abertura, aparece essa pessoa presa com a pele meio rosada. E logo depois, uma outra encapuzada montada num pato de pedra, que aparece no episódio Despejados, onde é a primeira aparição da Marceline. Então talvez essas duas figuras sejam a Jujuba e a Marceline. Depois mostra o reino dos filhotes e o Gibbon, neto de Jake. Podemos ver X, o elemental do fogo, e 3009, a nova princesa caroça. E no final aparece o docinho já adulto. Basicamente, são mensagens secretas escritas em alguns episódios. O código é um alfabeto germânico usado há séculos na Escandinávia Antiga e nas Ilhas Britânicas. Nos episódios Cineastas e Guerra de Cartas, temos, por exemplo, o Copo de Muitos Sabores. E em Contando Histórias, o cajado tem escrito Rosto. Na descrição tem um link com todas as mensagens. Na parte de trás do Enchiridion, há 3 números da sequência de Fibonacci. Sunny foi o resultado de um concurso para criar um novo personagem no jogo Adventure Time Finn Jake Investigations. No jogo Adventure Time Explore the Dungeon Because I Don't Know. Eu não sei como que eu consegui falar isso, mas tá bom. Vemos que a mãe Chiclete está escondida no Reino Doce, e a princesa Jujuba acaba explicando que foi isso que originou ela. O escritor de storyboard, Steve Wolfhard, publicou em seu Twitter o que aconteceu quando o Jake morreu. Basicamente, o Jake morreu de velhice, e durante o funeral dele, seu corpo acaba expandindo e destruindo o Reino Doce. Então a princesa Jujuba acaba jogando seu corpo na cratera que tem na Terra, e assim preenchendo um buraco que acaba criando vida novamente. O significado é bem lindo, mas pelo que vi, não é confirmado ser canônico. No episódio Amigos para Sempre, o livro que o Rei Gelado lê, aparentemente narra os pensamentos de Simon sobre a Guerra dos Cogumelos.
A música tocada na promo da minissérie Elements é Greensleeves, uma canção folclórica tradicional inglesa. Basicamente, esses números estão escondidos em alguns episódios. Pessoas já fizeram teorias falando que seria a data da Guerra dos Cogumelos, mas no fim, os números são a data do casamento do artista de fundo Santino Lascano. A música cantada por Simon, no episódio Simon e Marcy, é Wherever Knows Your Name. Eu acho que falei isso tudo errado, mas tá bom. Que é a abertura de um seriado americano chamado Cheers. No episódio Assinatura de Calor, se tocar o canto dos fantasmas ao contrário, vemos que é, na verdade, uma mensagem para o diretor criativo, Bob McCrae. Segundo o Adam Muto, o beijo da Jujuba e da Marceline não era para acontecer. Mas a artista de storyboard, Hannah Knestor, eu não sei pronunciar o nome dela, me desculpem, adicionou essa cena enquanto fazia o storyboard do episódio e colocou um vamos no canto do papel. Depois que o Adam viu isso, ele resolveu colocar essa cena no final. Esse é um site oficial dos produtores do desenho, em que eles postam artes, storyboards, entre outros. Vale a pena dar uma conferida, porque tem muita coisa legal lá. O livro combina o Enchiridion com um álbum de recortes da Marceline. A primeira parte são páginas do Enchiridion e a segunda é um diário do Simon antes e depois da Guerra dos Cogumelos, que passou a pertencer a Marceline. Esse é o primeiro guia oficial de Hora de Aventura e foi escrito por Martin Olson. O livro é contado no ponto de vista do pai da Marceline, já que foi o personagem que ele dublou. Sim, o Papai Noel aparece em Hora de Aventura. No episódio Coroa Quebrada, ele aparece dentro da coroa do Rei Gelado, e então isso quer dizer que ele foi um dos antigos usuários da coroa. O episódio Irmãos na Insônia foi um dos vários episódios descartados. Basicamente, se trataria do Finn e Jake conhecendo uma vila nas raízes da casa na árvore. E no episódio Um Último Serviço, podemos ver um pouco dessa vila. No episódio Os Pais dela, os pais da Lady Iris tentam comer o Finn, já que Iris Córneos se alimentavam de humanos. A primeira versão do Lich é bem diferente da oficial. Eles acabaram desistindo dela porque não causava medo o suficiente. E eu tenho que concordar, ela é bem meme. Não tem muito o que falar, mas em 2019 passaram a exibir Hora de Aventura sem censura no Adult Swim. No episódio James Baxter, quando Finn e Jake estão sendo atacados, Jake acaba criando um código de palmas para eles conseguirem se encontrar no submundo. E em Juntos Novamente, Finn usa esse mesmo código para achar Jake. Durante a série, o Finn utiliza diversos objetos tirados da sua mochila. E se você é uma pessoa muito curiosa, pode querer saber todos os objetos que ele usou. E se você é essa pessoa, tem uma boa notícia. Tem uma página do Fandom que lista todos os objetos da mochila do Finn. Esse site feito por fãs mostra a ordem cronológica da série, já que alguns episódios foram lançados em ordem aleatória. Então quem tiver muita paciência e quiser ver a ordem cronológica, tá aí. No episódio Ninguém Te Ouvindo, Finn acaba ficando em coma. Mais pra frente, Jake diz que está há 6 meses esperando a festa surpresa do Povo Doce. Por mais que Jake estivesse louco, há grandes chances de realmente ter se passado todo esse tempo. Isso é algo exclusivo dos quadrinhos. Basicamente, o Echo do Lich é um espectro feito pelo mesmo. Ele colocou numa masmorra para o caso dele ser derrotado. A ideia é bem interessante na real, poderia ter sido explorado no desenho, mas eu acho que também já estava um pouco saturado do Lich como vilão.
Assim como no vídeo de Coraline, o fim de Farm World também está no Bad End Friends. Geral já deve estar ligado no que é os Bad End Friends, mas resumindo, são os finais ruins dos personagens. E o final ruim do fim de Farm World é praticamente o mesmo do desenho, só que o braço de grama do fim original joga ele no portal e o mesmo acaba sendo encontrado pelo Beeper. Em um livro que Simon lia em sua pesquisa sobre Golby, podemos ver uma entidade chamada de Malus ou Talug. Ela se parece muito com uma divindade encontrada em textos gnósticos, e o nome dessa divindade é Abraxas. As meninas de olhos vazios são criaturas assustadoras do episódio do mesmo nome. Acontece que a verdadeira forma delas se assemelha a um criptídeo americano chamado Fresno Nightcrawler. No final do episódio, os pais dela, os pais da Lady Iris, comem carne humana de soja, que teria o mesmo gosto de carne humana. Finn acaba provando e dando um sorriso no final. Eu não preciso explicar muito. Na série, Gunther acaba tendo um filho, que é um gato. Mas nos storyboards originais, a ideia era o filho do Gunther ter o rosto do Rei Gelado e o corpo de um pinguim. Mas só de escutar isso já dá pra entender o porquê dessa ideia não ter ido pra frente. No episódio Dona Tromba, a mesma ao comer a maçã de cristal, acaba explodindo, o que é bem pesado até para um desenho. Acontece que na versão de DVD, e a que está disponível atualmente nos streamings, no final do episódio acaba mostrando ela viva, andando nos cristais. Eu não consegui achar fontes muito oficiais quanto a isso, mas acontece que eles realmente iam matar a Dona Tromba, mas por ser muito pesado, acabaram mudando de ideia. Hora de Aventura passou por diversas censuras, e acontece que no episódio do Enquiridio, eles censuraram a versão original do title card. Na primeira censura, tiraram a parte mais vermelha e o entre aspas macarrão que estava saindo do Jake, mas optaram por manter ainda a faca. Já na versão final, botaram um baguete no lugar da faca. No episódio Brisinha, pra se sentir melhor, o Finn acaba saindo por aí e beijando várias princesas. No final do episódio, acontece uma cena bizarra que foi censurada aqui no Brasil. Basicamente, o Finn e a princesa Caroço se beijam. O Finn só queria isso e fala que já acabou. Mas a Caroço responde que não foi tão longe pra poder parar agora e que irá mais fundo. Finn continua negando, mas ela insiste e a cena tem esse corte bem esquisito. Depois disso, vemos que o Finn continua deprimido e a sua flor ainda está murchando, indicando que ele ainda está se sentindo mal. Dá pra entender o porquê censuraram, e todo o jeito dessa cena é bizarro, e realmente dá a entender que aconteceu isso. Mas bom, basicamente foi isso. Peço perdão caso tenha faltado alguma coisa, ou haja qualquer erro, já que esse é o meu segundo vídeo de iceberg. Vou tentar não sumir de novo, já que o último vídeo foi há 3 meses. O canal deve passar por algumas mudanças, nenhuma tão drástica, mas são para melhores. A partir de agora eu vou postar um vídeo de iceberg por mês, ou pelo menos tentar, né? Vou variar mais temas, além de continuar com os vídeos sobre filmes. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de curtir e se inscrever. Até uma próxima e valeu pra vocês.